O filme é A Culpa é das Estrelas. Vou estar chamando a Simone. Olá, Simone. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra, sempre é uma honra ter a sua presença. Ainda mais no dia de hoje, né, que o filme ele mexe, né, mexe um pouquinho com a gente. Um pouquinho? E realmente é para a gente refletir mais, né? Principalmente em relação à vida que a gente tem levado, né? Será que a gente está aproveitando, né? Está falando para as pessoas que a gente ama, que é importante. Esses poucos minutos ou poucos momentos, né, que a gente vive no nosso dia a dia, se a gente for encarar a nossa vida 24 horas, né? A cada 24 horas é renovada essa oportunidade de viver, é renovada essa oportunidade de ter essa vida maravilhosa. Então, que a gente possa estar sempre renovando esses votos e a gente aproveitando a cada dia. Eu acho que esse filme, ele tem esse convite, né? A Culpa é das Estrelas, e para a gente pensar mais, refletir o que realmente é importante. Então, vou passar, né, a fala para a Simone, para que você se apresente, né, da forma que você achar melhor. Estamos na 27ª semana do circuito de filme. Então, é um bom dado para a gente saber que a gente está aqui firme e forte. E eu vou passar a fala para a Simone para que ela possa, né, se apresentar. E o que você quiser falar, a princípio, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui. Gente, pessoas que estão chegando aí na sala, sejam bem-vindos. Tá? Uma boa noite a todos. O filme de hoje é um filme muito bacana, é um filme que mexe muito com os nossos sentimentos e emoções, né? Vocês vão ver aqui ao decorrer da nossa discussão, né? O quanto que é um filme interessante para se discutir por várias perspectivas, né? A gente está cada semana aqui discutindo um filme, né? Alguns pontos, né, que relacionado à vida acaba se repetindo, mas no geral a gente sempre tem coisas novas. Para quem não me conhece, eu sou Simone Salles, sou psicóloga clínica, meu Instagram tá aí, então quem quiser dar uma chegadinha lá, seguir e ver o meu trabalho, fique à vontade, sejam bem-vindos, tá bom? É isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico e também faço treinamento de empresas, sou coach integral sistêmico e também sou analista de perfil comportamental. Então, o objetivo desse circuito de filme é para que a gente possa fazer essa troca de aprendizado. Eu costumo dizer que toda quarta-feira a gente escolhe um filme e a gente assiste, faz a relação de, no mínimo, 3 aprendizados para que a gente possa, que você, né, e busque ações para cada um desses aprendizados para que você possa realmente aplicar isso da melhor forma possível e possa realmente ver mudanças na relação, né, que você tem com as pessoas, que na sua forma de enxergar a vida, né? Às vezes é uma frase, é um pensamento, às vezes é uma fala nossa, ou então até do próprio filme, trazendo, então, que inspire você, que seja uma faísca para que você possa buscar mais, e a gente sempre promovendo aqui o autoconhecimento, com certeza, nessas quartas-feiras, que é o princípio de mudança, é essa busca do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer mais para a gente até saber nossos limites em algumas situações, e de fato, de acordo com isso, a gente vai evoluindo, né? Então, a minha meta, sempre como eu digo, é a questão do crescimento, é o crescer e contribuir, né? Que eu possa esse contagiar vocês, cada um de vocês que estão assistindo a live, que vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês façam a mesma coisa, que contagie vocês também.
Então, né, o filme dessa noite é A Culpa é das Estrelas. Existe a Hazel, né, se eu não me engano, a pronúncia, e Auguste, né, que é são dois adolescentes onde foram diagnosticados de câncer, né. No caso dele, ele teve que amputar a perna, se eu não me engano, não sei se foi no pulmão ou no tórax, alguma coisa em termos de câncer. Aí você me lembra direitinho, viu, Simone? E no caso dela, é a questão do câncer no tireoide, que ela foi diagnosticada com 13 anos, e ela teve que conviver com isso, e em um dado momento piorou, né, a questão da doença dela em relação ao pulmão. A respiração dela dificultou no dia a dia dela, ela teve que usar um aparelho onde ela carrega para todo canto. Então, você aí, a gente já vê que não existe uma vida normal, tanto dela e dele, né? A questão dele entra depois, né? Depois quando a personagem, ela tá já com 17 anos, Lu, seja bem-vinda, e incentivada pelos pais, ela entra num grupo de apoio, né, onde ela pode se expressar e é onde dá a possibilidade de ela conhecer outras pessoas, né? Pelo que ela estava apresentando, né, vamos dizer, a personagem, ela apresentava no seu dia a dia um discurso de já se preparando para a morte. Então, nada que fosse de, talvez, pensar no elemento vida, ela dava espaço para isso. Então, nesse grupo, ela tem a oportunidade de conhecer o Auguste, que aí depois há um desenrolar dessa história, que é bem belíssima. E dentro disso, a gente pode pensar na questão, vamos dizer, o filme fala assim, né? Já para a gente começar, e a Simone vai colocar a parte, né, a visão dela, o filme é um aprendizado maior, que a gente já começa aqui, que a dor precisa ser sentida. Essa dor que muito de nós, vamos dizer assim, a gente quer esquecer, a gente quer, vamos dizer assim, afastar, ou então toda vez que a gente sente essa dor, a gente desprazer, a gente sente um pouquinho, camufla um pouco e aí segue adiante e de fato você não vive essa dor. Então, um dos convites também, aprendizado desse filme, é isso. Eu vou passar a palavra para a Simone para que ela possa já falar alguma coisa, né, sobre o filme e se ela quiser pegar esse link também, se sinta à vontade. Sim, obrigada. É isso aí que você falou, né? Eu acho que é um dos principais pontos do filme, né? A dor precisa ser sentida. E tem algumas dores que a gente evita sentir, mas tem dores que não tem como você negar, né? Ela está ali presente. Mas você tem como negar, fingir que ela não está lá, que é o caso, por exemplo, do Augusto. Né? Eu acho que esse, né, é um dos mecanismos de defesa do Augusto mais presente nesse personagem. Então, assim, conforme você falou aí, né, o filme A Culpa é das Estrelas, ele é um filme de 2014, ele é um filme que teve uma boa aceitação do público, que ele é considerado, ele foi uma adaptação de um livro, né, que muitas pessoas gostavam muito, A Culpa é das Estrelas, e ele é considerado um filme push, né, porque é um filme que atrai muito os jovens, os adolescentes, porque trazem ali dois adolescentes que são muito conhecidos no mundo do cinema, né, que estavam fazendo muito sucesso na época, inclusive, com outros trabalhos. E aí foi um filme que teve uma boa aceitação pelo público e por se tratar de uma questão também ligada muito a pessoas muito jovens, né? Então, assim, só a nível de informação, o filme ele vai tratar, assim, sobre a questão do câncer, que acaba sendo uma questão, né, que é muito delicada e muito sofrida. E o câncer ele atinge anualmente cerca de 215 mil crianças abaixo de 15 anos. E adolescentes entre 15 e 19 anos, que é o caso ali dos meninos, atinge cerca de 85 mil
né, adolescentes. Então é um número altíssimo. Embora a gente às vezes fale pouco sobre isso, mas existem muitos adolescentes passando por esse momento difícil. E aí eu já entro em uma das questões principais que eu acho que a gente, né, enquanto psicólogo, quando a gente vê o filme, né, eu acho que no geral as pessoas, mas a gente mais ainda por estar na área, que é a questão de que são adolescentes. Então, assim, a adolescência em si já traz muitos desafios, né? A descoberta do corpo, da sexualidade, os desafios da aceitação dos grupos, da escola, os conflitos com os pais, né? Então, a adolescência em si já é um grande desafio. Imagine adolescentes com câncer, né? Então, assim, além dos desafios da adolescência que eles já tinham, eles ainda tinham que lidar com essa doença, que é uma doença, né, que é muito complicada, e na situação deles ali em estágio terminal. Então, a gente tem que contextualizar toda essa situação, né? A gente não pode deixar de trazer isso. E aí, a gente pensa, né, como o adolescente já tem todas as questões ligadas à sua identidade, a crescimento, os conflitos da adolescência, como lidar com o câncer, né, com tudo isso. E aí a gente vai ter os dois personagens principais, que é Areizo, acho que é isso, e o Augusto, não sei se aí está pronunciando correto, mas acho que é por aí. E o Augusto, né, que você vai trazer duas visões diferentes de adolescente, né, passando pela mesma situação, digamos assim, que é de estar com câncer em uma situação de estágio terminal. E aí, o bacana que o filme traz, que eu acho que vai ser um dos grandes aprendizados que a gente também já posso citar aqui, que é, cada um tem a sua forma de lidar com a dor. Cada um tem a sua forma de lidar com as coisas que acontecem na sua vida. E aí a gente não pode chegar, por exemplo, e dizer, mas essa é a forma de sofrer, a forma correta é essa. A forma certa é chorando, a forma certa é sorrindo, a gente não tem como dizer. O que a gente tem é como respeitar, porque cada um vai ter uma forma diferente. Então, a Hazel ali, ela é uma menina que desde o início do filme a gente já percebe, ela é muito retraída, ela vive ali um processo de depressão, e como você falou, Whindersson, ela foca bastante no processo da doença, né? Então, se preparando para a morte, né? E a gente também não pode culpá-la, porque diante do contexto e da situação dela, é muito natural pensar no processo de morte. Uhum. E aí ela, né, aquela menina que está no processo de depressão, que tem conflito com os pais, ela projeta um pouco as frustrações da doença que ela tem, das limitações que ela tem nos pais, na família. Os pais dela se apresentam ali como pais bastante solícitos, disponíveis, preocupados, que vivem basicamente para ela, né, diante do contexto dela. Mas, inclusive, isso irrita ela, porque ela tem esse sentimento de culpa também, que os pais não estão vivendo porque estão tratando dela, né? E aí vem aquele sofrimento mais ainda. Então, talvez se eu morresse logo, né, já acabava com esse sofrimento, ninguém vai viver mais, enfim. E ela vive esse conflito, esse processo de depressão, de projeção, de sentimento de culpa, e ela não se relaciona com outros jovens da idade dela, né? O que é muito comum na adolescência, ter amigos, ela não tem. E aí, diante da insistência dos pais, de muita insistência, né, de várias pessoas, ela acaba indo fazer parte de um grupo psicoterapêutico, né, um grupo de pessoas que também tem, né, da idade dela, que também está na mesma situação, que é onde ela conhece o Augusto, que vive a doença de uma forma totalmente diferente da dela. E é aí que o jogo começa a ficar mais interessante, porque entra outra visão de como viver e como lidar com a doença, ou com situações de conflitos, ou com questões de dores que a gente não tem como tirar da nossa vida, né? E aí eu vou deixar você trazer um pouco mais sua visão. Então, assim, nesse ponto da questão de como, né, como a gente vive a coisa, né, como a gente enxerga, e principalmente, como eu já estava, eu falei em algumas lives, em uma específica, a forma como você conta a sua história, né? A forma como você conta a sua tristeza, como é que você conta os problemas que você está passando. E no caso dela, né, como a Simone falou, né, é natural que ela viva a doença, né? Mas a entrada
vamos dizer assim, o fato de ela conhecer o Auguste, ele, como você falou, existe uma diferença de um para o outro, como vive a coisa, o significado, né? Eu costumo dizer que essa questão do significado, a interpretação do que você vive, vai fazer diferença no como você sente, né? Que tipo de pensamento você tem, né? Na sua vida, se é mais negativo, se é mais positivo. Então, a interpretação, o significado que o Auguste dava era uma visão mais positiva, né, daquilo, né, como em alguns momentos no filme fica claro, ela, por exemplo, em um momento que ele chama a chama para poder assistir um filme, né, ela estava pensando no final de semana, algo bem breve, e ele, não, eu quero agora. Então, aí a gente já pode começar a pensar nessa dinâmica desse filme, que às vezes nós, né, queremos às vezes deixar algumas coisas para depois, e ele traz, não, agora, o momento é agora, eu estou vivo agora, então... Ainda mais nas condições deles, né? Condições, e como ela falou, né, na questão do momento lá no grupo, que a questão, a certeza era a morte, né, a morte mais perto, entre aspas, para eles, né, no sentido que eles estavam com uma doença terminal. Então, teoricamente, né, que até algumas partes do filme, eu vou até comentar essa coisa aqui, o que é visível, né, aos olhos, o que aparenta, às vezes não é bem o que aparenta, né, pode haver uma inversão aí de acontecimentos, né, aquilo que parecia dar todo indicativo para acontecer algo, né, aí na hora acontece outra coisa, e aí a gente pode pensar também em expectativas que a gente tem, que a gente cria em relação, talvez, às pessoas, às situações, e certamente, né, o grau que isso pode acontecer em termos de não ser exatamente como a gente pensa, é grande, né? Então, assim, o vivenciar o aqui e agora faz com que eu baixe um pouco essa expectativa em relação ao outro, à situação, enfim. Então, isso faz com que eu vivencie mais o presente. Então, assim, é interessante essa parte do contar a história, né? Então, a Reisa, ela contava mais sobre os problemas, ela contava mais sobre a doença. Ele pergunta para ela qual é a sua história, e aí ela começava a contar sobre a rotina dela, da doença e tal. Aí ele fala assim, eu não quero saber da sua doença, eu quero saber da sua vida, eu quero saber o que você gosta, quais são as suas preferências. E de fato, no caso dela, ela perdeu um pouco isso, que os gostos, preferências, isso quer dizer identidade, né? Uma vida. Então, é bem interessante essa passagem do filme, que traz isso, né? Essa coisa, será que você, né, quem está assistindo a live, você está falando mais dos problemas? Quando alguém perguntar para você, né, qual a sua história, você vai trazer, porque eu tenho questões, sei lá, de família, eu tenho questões enfim, vai trazer mais problemas, ou você vai trazer a vida que talvez você não esteja levando, né? A questão, talvez, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? O que você almeja, né? Os seus gostos no seu dia a dia. Então, é bem interessante essa passagem que dá essa reflexão, né? E enfatizar qual é o significado, a interpretação que você dá para cada situação da sua vida. Porque a cada situação, a interpretação e o significado vai fazer com que você sinta determinadas emoções. Então, é importante que você esteja vigilante a isso. Que significado e interpretação? A essa história que você conta para as outras pessoas. E, principalmente, a história que você conta para você mesmo. E a questão, né? Algumas pessoas, elas resumem a vida em um ponto específico, foca naquilo e ela é aquilo. Inclusive, a gente está falando disso a semana passada, que é aquela questão, né? Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa que não seja tão boa.
Então, tem pessoas que, quando você pergunta quem é você, a pessoa vai descrever a dor que ela passa, o sofrimento que ela passa, a insatisfação que ela tem no cônjuge, a insatisfação com os filhos, como o trabalho não presta, como a vida é horrível e como não sei o quê. E outras pessoas vão focar só nas coisas boas, nas coisas que ela conquista, nas coisas que ela tem. O que a gente precisa entender, e o filme traz isso, eu acho que é por isso que foi de propósito, né, que os dois personagens, eles são opostos. A Rachel, ela está em processo de depressão, ela já aceitou a questão da morte, ela está ali esperando a morte. O Augusto, ele está vivendo loucamente, e ele está ali, ele faz tudo, ele quer fazer tudo hoje, agora e tudo. São opostos. Mas o que e o filme também mais para frente mostra, né, um pouco disso, tudo aquilo faz parte da vida. Talvez seja interessante a gente buscar um equilíbrio, né? Inclusive o próprio desfecho do filme é um tapa na nossa cara, pra gente também, porque senão a gente compra uma história como se fosse né, principalmente adolescente e pessoas jovens demais, né? Nós somos jovens, mas assim, gente bem jovenzinho, né, que tem abaixo de 18 anos, porque a gente tem o quê? Uns 20 e pouco, a gente tranquilo. E aí o que acontece? Compra aquela história como se fosse, não, a vida tem que ser vivida assim, ao extremo. Não necessariamente. Mas também não tem que ser vivida de uma forma depressiva como a Arezzo estava vivendo. Então, é você tentar buscar um equilíbrio ali, né? E aí é isso, no que você quer focar? E aí ele pergunta para ela, né, como é que é? Eu quero saber sua vida. E ele faz uma crítica a ela porque ela resume a vida dela ao processo de doença, né? Mas a doença também faz parte da vida dela. E aquilo, e ainda mais na situação em que ela se encontra, a doença influencia muito na rotina dela, na forma dela, como ela pode lidar e as limitações que a doença traz. Então, isso também faz parte da vida. Mas aí ele traz um ponto, não é só isso. Tem outras coisas para serem vividas, não apenas a doença, né? E aí uma coisa interessante que eu acho também do filme é que, tipo assim, a gente sempre fala de luto, né? Quando a gente fala de luto propriamente dito, de morte, né? Não do luto simbólico de algumas coisas, mas luto de morte. E esses adolescentes, eles estão vivendo um processo de luto ainda em vida. Uhum. Porque eles estão no processo de câncer terminal. Então, assim, é muito complicado, né? Você fazer o seu próprio luto ainda em vida. Já ter que começar a elaborar esse luto, porque você já tem certeza, como a Arezzo fala, que vai morrer. Né? Que não vai morrer como as outras pessoas, que não sabe quantos anos vai viver, o que vai acontecer. Mas não, essa doença tem um prazo e você evolui X, de tempo X, e você vai morrer. Então, muitas pessoas preferem fazer como o Augusto fez. O Augusto, ele negou. Total. Então ele não tô doente, eu tô bem, né? No início do filme, até o meado, lá, eu tô bem, eu tô ótimo, vamos viver, vamos namorar, vamos curtir, né? E era um processo de negação também. Ele não querer falar dos processos de doença, não falar muito sobre aquilo e renegar tudo. E, inclusive, tem um momento do filme que não só o processo de negação, ele passa para uma outra fase, que é o que a gente chama que é a fase da revolta, que é quando ele se estressa com tudo aquilo, quando ele descobre lá o processo. Então, a revolta, você já saiu da negação. Eu sei agora, mas eu estou revoltado com isso. Mas ele passa boa parte do filme nesse processo de negação. Mas, de algum modo, isso ajuda a Arezzo, que é muito depressiva, que está muito imersa na doença, que não vê outros horizontes. E aí acontece, né, algo muito legal, que é se apaixonar. A adolescência é para se apaixonar. A adolescência é para curtir, é para namorar, é para conhecer pessoas. E a Arezzo ainda não tinha feito isso, porque ela nem sequer saía, né? E aí eles vão viver esse romance que é lindo e é fofo, e atraiu muita gente pro cinema e muitas lágrimas, né? Porque quem não adora um bom romance? Nem que seja perto da hora da morte, né? Parece que fica ainda mais interessante, porque tem outro filme chamado Um Amor para Recordar, que é na mesma pegada. Não sei se você já assistiu. É assim, é uma coisa bem interessante, como eu falei, vou pegar esse ponto, né, essa questão do parecer ser, né, e na hora que o andar das coisas, a gente vê que não é bem assim. Então, o que a gente vê logo de início ali? Né, que a condição de Reise era pior do que a de Augusto.
Então, tudo indicava que ela teria uma complicação maior, ou talvez viesse a morrer primeiro do que ele. E dentro disso, tem uma cena que ele puxa um cigarro, né, e ela já idealizando ele como, né, o príncipe, enfim, aquela coisa, né, perfeita, e ela meio que, quando vê essa cena, ela desconstrói, né, vamos dizer assim, a idealização dela, a expectativa dela. E aí, diante disso, apesar de ele colocar na boca esse cigarro, aí ele fala assim, eu coloquei na boca, mas eu nunca acendi o cigarro. Então, assim, nem tudo que a gente vê é o que parece. Outra situação, que fica claro isso, existe uma dinâmica do amigo dele em relação à namorada, né? E essa troca, né? Tudo é para sempre, a gente, né, vai viver para sempre, e há um dado momento que acontece algo contrário a isso. E no caso deles, né, de Reiser e Auguste, né, aquilo que parecia que não ia acontecer nada pela condição deles, né, então a questão de incentivar algum sentimento, já pensando, já que a gente vai morrer, não tem um sentido que a gente incentive algo entre a gente. Né? Então, assim, só que o que eles desenvolvem em termos de sentimento, né, passa a ser sempre esse eterno, naquele período, naquele curto período de tempo. Então, novamente, tudo indicava que o amigo dele ia vivenciar algo para sempre. E não foi isso bem que aconteceu. E no caso deles, né, parecia que não ia acontecer nada, mas acabou acontecendo algo a mais. Então, assim, esse cuidado que a gente deve ter na questão desse primeiro olhar, né, dessa primeira impressão, desse primeiro julgamento, talvez não seja exatamente como você está pensando as coisas. Então, é outro aprendizado bem interessante. Tem razão. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né? Isso para a vida. Quem disse que tem que ser para sempre? Tem que ser bom. Tem que ser legal. Então, assim, não era para sempre, né, o relacionamento deles, sobretudo por conta da situação que eles estavam convivendo, mas a gente pode usar também como uma metáfora, né? Muitas pessoas não conseguem aproveitar um relacionamento durante um tempo, porque já quer logo felizes para sempre, porque quer viver eternamente junto, já quer prever o futuro e viver, principalmente ansioso, né? Que já quer antecipar. E não vive o aqui e o agora, né? Porque, assim, o mais importante é ter experiências significativas que vai te ensinar coisas, experiências que vai te fazer crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E isso independe se é uma relação amorosa, se é uma relação profissional, familiar, de amizade. E, assim, as pessoas às vezes se podam disso por não parecer ser algo eterno. E quem diz que precisa ser eterno? Né? Tem uma frase que diz que seja eterno enquanto dure. O importante é que valha a pena. Tem pessoas que levam a vida inteira junto e não tem boas histórias para contar. Não tem boas experiências. Né? Morre, na verdade, amargurado pela vida que deixou de viver. Tem pessoas que vivem experiências de meses, de um ano com alguém e leva aquilo pro resto da vida como algo que foi incrível e maravilhoso. Então, a gente também tem que... o filme passa isso também, né? Viva o aqui e agora e viva com qualidade, né? Eu acho interessante essa cena do cigarro que ele fala, que é uma outra metáfora que o filme usa também, que é a questão de controle. Ele, quando ele mostrou, né, para ela o cigarro, ele disse, eu coloco aqui na minha boca, mas eu não estou fumando. Ou seja, eu tenho controle sobre isso. O fato de algo perigoso estar aqui ao meu alcance não quer dizer que eu vá fazer. Não quer dizer que eu vou lá e vou me colocar em perigo. Porque eu tenho o controle. Eu tiro o cigarro da minha boca a hora que eu quiser. Eu acendo se eu quiser. E eu não acendi. Né? Então tem essa metáfora aí também que a gente tem que ter, às vezes, dar crédito, inclusive para adolescentes e para jovens. Isso eu falo para os pais. Se tiver algum pai e mãe assistindo aí,
que às vezes não tem confiança nenhuma no seu adolescente, nem no seu jovem, e acha que ele vai fazer tudo de errado, que ele é louco, mas às vezes não. Né? Tem adolescentes que eles sabem se cuidar, eles têm responsabilidade, né? Parece até, como você diz, nem tudo que parece é. Às vezes ele só quer parecer rebelde, mas não é. A gente que precisa ter tato para enxergar isso, né? Você já quis parecer rebelde alguma vez na vida sem ser? Quem não já vivenciou isso, né? De algum momento. Eu nunca. Quero ser até não. É interessante o que o Augusto traz em relação ao ser lembrado. O quanto ele tinha, em algum momento, né, do filme, a obsessão, né, de ser lembrado, né, pelo que ele fez. E com isso faz a gente refletir, né, um aprendizado. Ele fala ser lembrado, a questão é ser lembrado ou por todos ou por uma maioria, só que aí a personagem traz algo bem interessante. Você quer ser lembrado por todos ou pelas pessoas que você ama realmente, né, que se importa com você? Então, quando ela traz isso, né, é um questionamento, né, em relação a isso, e tem pessoas que buscam, né, essa coisa de fazer diferença, né, talvez, não sei se a fazer diferença na vida de cada um, ou talvez até, não sei, se a gente pode fazer uma analogia à questão de uma fama, uma coisa assim, né, como, né, o ser lembrado por algo que fez, enfim, né? A Martinha está dizendo aqui que ela trançou o cabelo dela todo com tranças fininhas, ela queria ser hippie. Acho que essa era a rebeldia dela. Eu também fui hippie na adolescência, então, na verdade, eu não me considerava hippie, né? As pessoas que me olhavam diziam que eu era meio hippie, mas eu não sei, eu achava que eu só era meio despojada. Mas a gente muda, né? Mas isso é um processo, né, da identidade, de alguma forma, né, da identidade a gente reforçar de algum jeito, né? Sim. Então, faz parte, né? Então... Faz parte da vida, né? Isso faz parte de que a gente vai se tornando ao decorrer do processo de desenvolvimento, né? E é muito bom a gente testar, experimentar, fazer aquilo que a gente quer fazer. Se eu quero ser hippie agora, eu vou viver, né, bacana. Se eu quiser ser hippie a vida inteira também, ótimo. Se eu não quiser também, ótimo. O importante é estar feliz. Eu acho que esse é o mais importante, é estar bem com o que você está fazendo, com a sua vida, porque é a sua vida, né? E ninguém vai poder viver ela por você. Só nós podemos viver as nossas vidas. Assim, eu vou retomar só a ideia principal, porque é uma das ideias em termos de aprendizado, que é a questão, a dor precisa ser sentida. Porque eu vou trazer esse elemento, né? Porque é algo que é um desprazer. Então a gente quer adiar isso ou não quer experimentar de jeito nenhum. Mas aí quando a gente faz esse adiamento, a gente faz essa coisa, joga para frente, ou então experimenta um pouquinho, vê que doeu muito, aí não vou sentir isso, não vou falar nisso, não vou mexer nisso, e aquela dor que poderia ser dias, poderia só ser meses, acaba se prolongando, talvez anos, 5 anos, 10 anos na nossa vida, e sem, vamos dizer assim, poderia ser algo pontual, né? Eu posso fazer uma analogia, quando a gente era criança, adolescente, né, tinha o metiolate, né, que a gente, né, se feria, e aí a gente corria daquilo, a gente não, porque ardia demais. E só que... Eu acho que as mães usavam aquilo como uma forma de castigo, só a minha opinião. Só que assim, doía, né, o ardor era muito, era uma dor talvez até maior do que a própria dor ali, talvez naquele momento. Só que era só naquele momento. É só naquele momento, e depois a cicatrização era mais rápida, porque era muito bom, e aquilo
né, você já podia, até a questão de secar, né, o local. Então, assim, por que eu estou fazendo essa analogia? Se você, como falou, né, o filme, a dor precisa ser sentida. Então, se você sentisse, né, se você sentir a dor naquele momento que é para sentir ali, não, talvez não negar, não, né, deixar para depois, né, talvez se você sentir de fato, talvez você já né, alivia aquela dor e não precisa ficar sempre, né, vira e mexe, quando você olha para a situação, para o fato, você vem a dor novamente. Então, quando você vivencia, sente essa dor, você de fato, quando você vai lembrar do fato, enfim, pessoas até envolvidas que até talvez te feriu, né, causou dor de algum jeito, aquela lembrança não causa essa dor, né? Você conseguiu, né, de uma certa forma, lidar com essa situação. Então, é muito importante, mesmo que doa, mas que você vivencie de fato. Não fique, né, só aos poucos, talvez leve aí até 10 anos, 20 anos, você aos poucos sentindo essa dor. Talvez não houvesse tanta necessidade de se prolongar. Quando a dor é prolongada, gera o quê? Sofrimento. Então, E dura muito mais tempo, né? E dura muito mais tempo, como você falou. A gente, na área, principalmente de psicologia, você também, né, atende aí na clínica, de alguma forma, né, como coach também, de outras formas, e a gente presencia, né, todos os dias, praticamente, pessoas que, muitas vezes, estão vivenciando uma dor muito mais forte e muito mais difícil de se resolver por ter deixado se prolongar, por não ter vivenciado os conflitos quando deveriam ter sido vivenciados e ter sido resolvidos. Então, assim, é muito comum, às vezes, eu escutar na clínica, as pessoas chegam assim falando problemas familiares. Então, a minha mãe, meu irmão, isso já tem quanto tempo? Isso já tem mais de 15 anos. E aí, e por que você não resolve? Por que você não conversa? Não quero fazer isso, não. Aí eu digo assim, tudo bem, então toda vez que você estiver numa situação dessa, você vai ficar, ou você vai se calar e vai ter, né, vai se sentir ali de alguma forma sendo desrespeitado, ou você não vai resolver. Então, assim, muitas pessoas protelam, não resolvem. Eu fujo, assim, tem uma briga na minha família, e coisa eu fujo, eu saio, eu me escondo, eu não dou um tempo, apareço lá uma semana depois, né, quando já tiver baixado a poeira, mas não são coisas que, tipo, quando baixou a poeira, passou. São coisas que já estão ali há muito tempo, coisas que precisam ser resolvidas. Mas as pessoas fogem. Mas aí, toda vez que acontece, sofre. Aí chora, aí se sente diminuído, se sente infeliz, né? Porque não quer enfrentar, ou seja, sentir a dor. Em alguns momentos, a dor precisa ser sentida. Também é preciso ter coragem para fazer isso. Para resolver e no tempo correto de cada dor, essa dor vai passar, né? O Augusto, ele não estava querendo viver essa dor, ele fugia dela de uma forma assim, né? Ele, não estou passando por isso, eu sou um jovem, enfim. Já a menina, ela vivenciava essa dor, já ela vivenciava demais até a dor, né? Então, quando ela encontrou ali um ponto de equilíbrio, para ela foi muito bom, porque ela equilibrou esse processo. A partir da interação com ele, ela passou a ver que a vida dela não precisava se focar só na dor. Ela estava vivendo a dor, ela tinha toda uma consciência, todo um conhecimento sobre o processo dela, mas que existiam outras coisas na vida, né? Viajar, passear, namorar. Então, a dor, ela precisa ser sentida. E se a gente fizer isso de uma forma... o quanto mais cedo a gente puder passar por isso e resolver essas questões, mais cedo a gente sai desse processo de sofrimento, né? Como você falou, o mertiolate cura mais rápido. Então, passou lá, você ia levar uma semana inflamando e com o joelho ali doendo, sem poder sentar direito nem jogar bola. Se eu passei o mertiolate, acho que era 2 dias, já estava ok, né? Já tinha sarado praticamente. Né? Doía muito na hora, mas já tinha sarado. A dor é um pouco maior, mas é uma dor que ela vai ser só naquele momento e depois você não vai ficar remoendo aquilo, né, sempre. Então, revivendo a dor. Revivendo, né?
Então, assim, tem até uma paciente que eu atendo que tem uma relação com a mãe, né, um pouco conflituosa. Então, assim, qual é a questão? Em termos de vivência no passado, houve muita palavra de acusação, de um jeito ou de outro. E até chegar a um ponto, na visão dela, ela como paciente, ela não acreditou em mim. Então, assim, e toda vez que ela conversa com a mãe, ela fala que vem palavras que ferem, que machucam ela. Então, ela pensa o seguinte, que ela precisa evitar essa mãe, né? Se for o caso, até não encontrar, se fosse, né? Se pudesse fazer isso, ela tem a sensação que ela longe da mãe, ela não vai se sentir mal, não vai se sentir bem. Ela longe da mãe, ela vai se sentir bem. E quando está próximo da mãe, ela não se sente tão bem porque essas palavras vêm e ferem, machucam. Então, assim, dentro disso, é preciso um enfrentamento, como eu falei, para que ela sinta ou dê o significado de outra forma dessas palavras. Para que ela consiga lidar com isso e consiga lidar com a presença da mãe, né, e possa, de uma certa forma, reconectar isso. Né? Então, assim, é um processo, né? Dentro do processo ela está nessa coisa, está indo e vindo, nessa ideia, né? Faço, não faço, né? E aí pensa nas situações que já vivenciou. Mas eu acredito que ela está num caminho bem... acho que está no caminho certo, né? Para que ela encontre uma resposta ou ela tenha uma alternativa, né, melhor para o que ela está vivenciando. Mas existem muitos ressignificados, né, que ela já fez, que ela vai precisar fazer para chegar a esse ponto desse enfrentamento. Mas, assim, é interessante esse ponto, né, a dor, e a gente quer, de qualquer jeito, não vivenciar isso. Né? Então... E o quanto que a gente aumenta essa dor quando a gente não faz isso, né? Inclusive, falando do próprio processo do adoecimento do câncer, muitas pessoas vão a óbito com a questão do câncer por desconfiar que tem alguma coisa, mas o medo de descobrir de fato, de um médico dar um diagnóstico e de iniciar um tratamento, a pessoa não vai ao médico fazer os exames decisivos, não vai. E vai protelando aquilo até um momento que não tem mais jeito, ou seja, aquele momento que já é internação, é dolorido, já é metástases, né? Enfim. É muito comum, né? Os médicos alertam muito comum as pessoas elas desconfiarem que elas têm alguma doença grave e não ir ao médico descobrir. Principalmente homens. Não vou, porque se eu não for lá e não tiver um diagnóstico, eu não tenho uma doença. Sim. Se eu for e tiver um diagnóstico, eu tenho. Se eu não tiver um diagnóstico, eu não tenho. E aí, isso faz com que o sofrimento depois seja muito maior. Né? Porque quando você descobre em um estágio avançado, o tratamento, as chances de tratamento com sucesso são muito reduzidas. O sofrimento no tratamento é muito maior. Né? E aí, às vezes, o óbito também é certo, logo em seguida. Então, esse medo das pessoas de enfrentar as coisas da vida, né? De enfrentar logo, de querer saber, não, se eu não estou bem, eu quero saber como é que eu não estou bem. Né? Eu tenho alguns pacientes que são adolescentes ou que são muito jovens, tipo 21 anos, 22. Né? Eu tenho uns pacientes de 22 anos, 23, que são jovens aprendizes e eles mesmos pagam a psicoterapia deles. Eu acho muito incrível. E eu parabenizo eles e assim, eu tenho todo orgulho deles, porque assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, eu desconfiei que eu não estava bem, então assim, eu quero saber logo, eu quero resolver isso logo, eu não quero chegar depois com 40 anos e não ter vivido minha vida porque eu tinha dificuldade. Então eu vim procurar a senhora para a senhora me ajudar. Eu acho tão bonito, eu falo assim, nossa, se a maioria das pessoas tivessem esse tipo de consciência, tivesse esse tipo de atitude, de eu tenho um problema, bora resolver logo, eu tenho um problema, vamos resolver, a vida seria
vivida de uma forma mais positiva, de uma forma mais assertiva, né? Mas o medo de lidar com a dor faz com que as pessoas fujam da solução, na maior parte das vezes. Porque nós não temos a ideia que essa coisa do não resolver logo nos prende ao passado. Se você está preso ao passado, você não vivencia o presente. Então, aí você vai adiando, então você vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí seu pensamento está lá atrás, no passado. E o presente está passando aqui na sua frente, mas você está olhando para o passado e a vida está andando, e aquilo se prolonga, aquilo que era para... Talvez, nesse exemplo da paciente que eu falei, é uma coisa que até esteja influenciando que ela tem um filho pequeno. Porque aquilo que eu nego... Influencia. É aquilo que eu nego, eu não quero ser igual a minha mãe. Aí, nesse caso, quanto mais eu nego, eu não quero ser, mais vai reproduzir aquilo. E é o que acontece. Tanto é que ela se sente culpada, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe. A repetição, né, como Freud fala, não dá para fugir da repetição. Você só foge da repetição quando você tem consciência do porquê que você está repetindo o que você está repetindo. Mas se você foge disso, como é que você vai ter consciência? Aí só piora a situação, né? Então, eu acho que já está se encaminhando cá para as aprendizagens, né? Então, assim. Então, recapitulando os aprendizados dessa noite. Então, cada um... A gente já falou meio aqui, né, alguns... fazer tipo um resumão, né? Assim, cada um, né, pegando um aprendizado, cada um vai encarar a dor de uma forma particular. Cada um tem um jeito de encarar essa dor, né? E essa dor precisa ser vivida, ser sentida. Como também, não só a dor, mas a sua vida, a nossa vida, precisa ser sentida, ser vivida, e que é o que mostra esse filme. Esse filme, mesmo que seja na condição deles, né, desse casal de adolescentes, né, na condição terminal de câncer, poderia entregar os pontos, poderia não viver, mas eles escolheram, né, vivenciar aquilo, e aquele pouco momento, aqueles poucos dias, vamos dizer assim, foi inesquecível, foi eterno ali, naquele momento. Então, a vida, vamos dizer assim, para eles, já valeu a pena, né? Se for só ter vivenciado aquilo, já valeu. Então, a mesma pergunta, o mesmo questionamento para nós. Será que você já, vamos dizer assim, você já entregou, né, a sua vida? Você acha que já, né, você não vai vivenciar, né, coisas, né, melhores, né, mais próximo ao que você gosta, enfim. Será que você está nessa condição? Será que você está olhando para essa pandemia e está vendo um futuro, talvez sem futuro, né, sem esperança? E aí, por isso, você está deixando de viver de algum jeito, né, vivenciar essa vida? Né, você está vivenciando mais os problemas do que a sua vida? O que tem dentro disso aqui que eu estou vivendo hoje? Aonde é que está a minha vida? Onde é que está a você, a mim, nessa história? Então, é um aprendizado para que a gente possa pensar, né? E nem tudo que a gente está vendo é o que parece, né? Nem tudo aquilo que está indicando, está muito fortemente que vai acontecer tal coisa, às vezes na hora pode ser o oposto, pode ser uma outra coisa. Então, estar atento. O filme está aí para mostrar isso, né? Pegou todo mundo de surpresa. Pois é. No cinema era uma choradeira do nada. Verdade. Então, assim, é bem interessante. E a depressão que ela fala, né, outro aprendizado, ela fala que a depressão não é o efeito colateral do câncer, mas sim do fato de a possibilidade de não viver mais, né, a tirar a vida, né? Isso sim leva à questão da possível depressão, né, essa não vida. Né? Então, é outro aprendizado. E, quando existe uma doença, é uma coisa que não é só da pessoa, né? É da família, né? Envolve toda a família, e a família também tem que estar
ali, né? A mente dessas pessoas também tem que ser trabalhada, porque é uma situação onde pode, como o filme mostra, né? Às vezes até cobranças, até a questão de culpa. Então, é necessário que a gente fique atento a isso, a essas situações, para que mediar toda essa situação, né? Passar a fala para você. Eu concordo com tudo isso que você falou aí, só vou complementar. Eu coloquei aqui como aprendizado, um dos grandes aprendizados do filme, que é o viver o hoje, né? Viver aqui e agora, né? O Augusto, ele traz muito esse exemplo para a gente, né? A gente precisa viver a vida, gente. Eu, vocês que estão aí assistindo, participando, né? Qualquer outra pessoa, a gente não pode deixar de viver a vida, porque vão existir dores na nossa vida, desafios, conflitos. Tudo isso faz parte da vida. Eu costumo dizer a meus pacientes, às vezes eles vêm para mim, né, com alguma coisa que aconteceu, e aí fala assim, mas aconteceu isso, meu namoro acabou, minha vida acabou. E eles ficam assim, que eu olho com a tranquilidade e eu digo, faz parte da vida. Esse namoro acabou, você vai pensar porque acabou, vai sofrer, vai fazer o luto desse namoro, e logo mais para frente vão ter outras oportunidades de relação. A vida continua, não acabou. Né? Então, acho que é isso, a gente entender que enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está aqui, a gente pode viver muita coisa. Outro aprendizado, acho que você até falou também, que é aquela questão da dor, né? Cada um sente a dor de uma forma, né? A gente precisa respeitar a forma de sentir de cada pessoa. Embora a gente diga assim, mas deveria viver dessa forma, né? Eu vejo, por exemplo, muita gente criticando alguém quando vai no enterro e não está aos prantos, quando um familiar morreu, né? Mas quem disse que a única forma de sofrer é chorando? Né? Quem disse que a única forma de sofrer é você mostrando que está com o rosto triste? Tem gente que fica tão nervoso que sorri, né? Eu conheci uma pessoa que nos enterros ele sorria. E não era porque ele estava feliz com a morte da pessoa, era de nervoso que ele ficava. Enfim, é uma forma estranha para a gente, porque o comumente aceito é o choro, é a tristeza. Mas, enfim, cada um tem uma forma de lidar e a gente tem que respeitar também essa forma de cada um lidar com o seu sofrimento. E aí, eu acho que chega em um ponto que é interessante, que eu acho que isso que o filme tenta trazer para nós, que é equilíbrio. A gente precisa caminhar ali perto da fronteira do equilíbrio, né, para viver a vida da melhor forma possível, que é o quê? A gente vai considerar as coisas que tem na nossa vida, que são desafios, que às vezes são negativas, que às vezes nos faz sofrer, que nos faz às vezes dar uma parada, mas a gente tem que levar em consideração também que existem coisas bonitas no mundo para a gente ser feliz, para a gente curtir, para a gente passear, para a gente namorar, né, e, enfim. Então, eu acho que se a gente caminhar mais ali próximo à fronteira do equilíbrio, porque eu estou falando próximo à fronteira, para as pessoas não pensarem que eu estou falando, você tem que andar ali na linha, no meio, no equilíbrio, que nem meu nome é equilibrista, né, na linha. Não necessariamente. Tem gente que vai debandear mais para um lado, outros mais para o outro, mas caminhar nessa fronteira do equilíbrio, eu acho que é a forma que faz com que a gente tenha os pés no chão, veja a realidade, mas também não se entregue como se nada tivesse jeito. Então, acho que o filme traz muito isso para a gente. Então, é um filme que merece ser assistido, é um filme, sim, triste, eu estou vendo um bocado de gente colocando o rostinho de choro aí, é um filme que a gente chora muito quando a gente vê lá o resultado final, né? Aquela pessoa tão para cima, que entra e faz uma revolução na vida da Reason, é justamente a pessoa que no final acaba nos deixando no filme, mas vale super a pena assistir, tem muitos aprendizados. E aí, para a gente, né, fechar essa linha de aprendizado, tem uma situação no filme onde há um ensaio, vamos dizer assim, da morte, e aí se questiona o que você falaria para mim no meu velório, né? Então, assim, essa coisa, essas palavras, né, essas emoções, esses sentimentos, o que talvez você falaria para tal pessoa, não que você está desejando, né, o mal, não, mas no sentido de esse tempo, né, não esperar uma situação como essa para poder falar tudo aquilo que você sente, né, que você realmente acha importante que ela saiba. Então, assim,
Aí no filme tem essa parte de ensaio. Para a pessoa que estava envolvida, é como se estivesse elaborando a morte dessa pessoa. E também ouvir em vida tudo aquilo que as pessoas que ele gosta poderiam falar para ele. E aí o que? Não espera, ele não, depois da morte ele não ia ouvir nada disso, né? Independente de crenças, tá? Mas ele não ia ouvir isso. Então, assim, que nós possamos expressar, né, que o aprendizado maior, que o filme também traz, que a gente possa expressar o quanto a gente ama essa pessoa, né, as pessoas, né, o quanto é importante, né, e não esperar uma situação mais agravante para que a gente possa fazer esse movimento, que a gente possa fazer hoje e no dia a dia. Então, esse é o convite, né, do filme, o convite que eu posso estar fazendo para cada um de vocês que estão assistindo a live. E esse filme, né, A Culpa é das Estrelas, se você não assistiu, né, eu faço esse convite para que você assista, realmente é belíssimo. E aproveitando esse momento, né, falar que toda quarta a gente está aqui, né, nesse mesmo horário, né, às 19h57, vai ser voltado, né, o próximo filme, e amanhã vai ter uma live, né, qual é o tema? É em relação o impacto, né, do desemprego, o impacto dessa questão da economia, o quanto, né, isso impacta as pessoas, talvez crie uma depressão, crie uma ansiedade, e as novas oportunidades, profissões que surgiram diante dessa pandemia. Então, você que talvez você ou alguém que você conhece está meio perdido, sem saber o que pode fazer, nessa live a gente vai detalhar, né, os caminhos que a pessoa pode fazer nesse período de pandemia. Pode ser algo temporário ou pode até se tornar algo principal, dependendo de como você conduza isso. Então, amanhã, nesse mesmo horário, 19h57, né, em relação a trabalhos, e se faz sentido para você ou para alguém que você conhece que está nessa busca, o que eu faço nessa pandemia, essa live também é para essa pessoa e para você que está assistindo. Então, gratidão, né, a Simone, mais uma vez, por estar participando. Também a questão, aproveitando o canal também do Whindersson Moraes Coach, como está o Instagram, está lá, está bacana, está bem acessado, as pessoas estão curtindo, autorresponsabilidade, ansiedade, os filmes dos outros circuitos também, né? Se você não se inscreveu, se inscreva. E agradecer, parabenizar a todos que estão na live, que cada um de vocês possam pegar esses aprendizados, que você viva a cada dia como se realmente fosse o último, né? O dia tem 24 horas, faça-se se renovar os votos a cada dia com essa oportunidade que você possa viver da melhor forma possível. Aí eu vou passar a fala para Simone, que ela possa falar suas considerações finais, o que você quiser. Bom, obrigado. Só para finalizar, eu acho que é uma coisa, né, que é interessante a gente pensar. E você que está aí assistindo a live, eu gostaria muito que pensasse. Por que eu quero ser lembrado? O evento que ele faz no final, ele filma, inclusive, é porque ele quer criar memórias, né? Então, assim, a gente não precisa chegar em um momento extremo como este para criar memórias para aquelas pessoas que a gente ama e para quem a gente quer que lembre da gente. Então, crie memórias com as pessoas que você ama. E memórias a gente só cria investindo tempo. Não é dinheiro, é tempo. Então, crie memórias com as pessoas que você ama hoje, tá bom? Agradecer aí a presença de vocês, todo mundo que participou da live, muito obrigado pela companhia. Olha a Divo chegando aí, Ricardo também chegou já no finalzinho, sejam bem-vindos, tá? O filme, para quem não assistiu, é bom assistir, vale a pena, vai cair algumas lágrimas, mas chorar também faz bem em alguns momentos da vida, isso mostra que nós somos seres humanos e que a gente tem sentimentos, tá? Então, também é legal. Agradecer ao Whindersson pelo convite e na próxima quarta estaremos aqui com mais um filme que a gente vai colocar em votação. Ok? Quem quiser me seguir, sabe o meu trabalho, quem não faz parte, é só ir lá no meu Instagram, Simone Salles PC, tá? E lá vocês vão ver como é que eu trabalho.
Então é isso. Obrigada a vocês todos e até a próxima quarta-feira.